Olá, aqui é a professora Silvia e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre palavras ou expressões de ligação dentro de um texto, seja ele escrito ou falado. Bom, primeiramente é bem importante a gente saber qual a finalidade das palavras ou das expressões de ligação dentro de um texto. A principal importância da palavra ou expressão de ligação é que ela vai me auxiliar a organizar as ideias dentro do meu texto. Na língua falada, é muito comum nós utilizarmos essas palavras ou essas expressões para contarmos histórias ou para contarmos fatos que acontecem. Você já deve ter visto alguém falando aí, e daí, né, e depois. E essas palavras, o que fazem dentro do texto é ligar as ideias. Mas essas palavras, quando elas são muito repetidas, elas acabam chamando muita atenção do leitor ou de quem está ouvindo a história que eu estou contando. E daí, eu fui no cinema, e daí a gente foi ver o filme. E daí, o filme que a gente foi ver era um filme de terror. E daí, eu também comprei pipoca e refrigerante pra acompanhar o filme, né? Aí, o meu amigo, ele me convidou pra ir na festa de aniversário dele. Aí, quando eu cheguei lá na festa de aniversário, né, tinha balão, tinha bolo, tinha brigadeiro, né, tinha refrigerante, né, e foi bem legal. E daí, depois, a gente cantou parabéns pro meu amigo, né, porque era aniversário dele, né, e aí, depois, a gente também foi brincar na cama elástica, né, e foi bem legal brincar lá na cama elástica, e daí, né. E daí, né, aí... Então, para nós não cairmos no vício de repetirmos e repetirmos e repetirmos essas palavras, deixando o meu leitor ou quem está ouvindo o que eu estou falando cansado de tantas repetições, existem outras palavras que nós podemos utilizar. E é um pouquinho mais sobre essas palavras e expressões de ligação que nós vamos conhecer agora. Então, vem comigo, que eu vou te mostrar lá no quadro. Legal, gente. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre as palavras ou as expressões de ligação, como eu já dei a introdução conversando com vocês anteriormente. Então, só para a gente não esquecer, eu já falei, mas eu vou relembrar, anota aí para você não esquecer. Então, nós usamos as palavras ou as expressões de ligação dentro de um texto para organizar as nossas ideias. E essas palavras de ligação, palavras ou expressões, né, de ligação, elas podem indicar tempo, elas podem indicar espaço, elas podem indicar comparação, elas podem indicar uma ideia contrária, acréscimo de ideia, lugar ou conclusão. Então, essas são algumas das finalidades de palavras ou expressões de ligação. Agora, eu vou buscar alguns exemplos de palavras de ligação, né? Quando nós usamos então, certa vez, lá, aqui, como, mas, porém, e, assim. Todas essas palavras que são utilizadas dentro do meu texto, elas são palavras de ligação, palavras ou expressões, né? No caso aqui, certa vez é uma expressão. São expressões ou palavras de ligação. Agora, então, eu vou buscar alguns trechos dos contos que nós trabalhamos, né, em língua portuguesa, das histórias, dos contos populares que nós estamos trabalhando, e nós vamos analisar algumas palavrinhas, né, algumas palavras ou algumas expressões, e nós vamos perceber o que essas palavras ou expressões de ligação, o que elas estão indicando dentro do meu texto. Então, vamos lá. Primeiro trecho. Uma vez apareceu na floresta uma árvore nova que dava uma fruta que todos os bichos ficaram com vontade de comer.
Mas só podia comer quem primeiro soubesse o nome da fruta. E, para ficar sabendo, era preciso perguntar a uma mulher que tomava conta e morava meio longe. Então, nós temos aqui 3 palavras de ligação que foram grifadas nesse trecho que nós retiramos do texto O Jabuti e a Fruta, né? A expressão uma vez, a palavra mas e a palavra e. Então, todas essas palavras ou expressões, né, nesse trecho, elas indicam uma ligação. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho, né? Uma vez. O que uma vez está indicando, né? Aqui dentro desse trecho. Uma vez apareceu na floresta. Esse uma vez aqui, essa expressão, né? É uma expressão de ligação que está tentando passar, que está passando, na verdade, a ideia de tempo, né? Percebam, uma vez, né? Aconteceu uma vez, aconteceu no passado. Embora seja um tempo indeterminado, nós sabemos que uma vez indica tempo, né? E aqui, mas só podia comer quem primeiro soubesse o nome da fruta, né? Então, ó, eu tenho uma ideia ali, ó. Todos os bichos ficaram com vontade de comer, mas só podia comer quem soubesse o nome da fruta. Então, essa palavra de ligação mas, o que será que ela está indicando aqui dentro desse trecho do conto? A palavra mas, ela está indicando uma ideia contrária. Percebam, essa é a função da palavra de ligação mas. Olha só, todos os bichos ficaram com vontade de comer, mas só podia comer quem primeiro soubesse o nome da fruta. Então, percebam que esse mas, ele está contrariando a primeira ideia. Então, ele está vindo aqui para apresentar uma ideia contrária à primeira ideia que foi apresentada. Então, essa palavra de ligação mas, ela vem para dar uma ideia contrária, ela vem para fazer uma ligação, né, entre as frases, uma ligação contrária, né? E agora aqui, ó, a próxima palavra que foi grifada. E, para ficar sabendo, era preciso perguntar à mulher que tomava conta e morava meio longe. E esse e? Que ideia essa palavra de ligação será está passando aqui dentro desse trecho? O e, né? Essa ligação, ele está acrescentando uma ideia, né? Então, e, para ficar sabendo, era preciso perguntar. Então, ele passou, né, a ideia contrária aqui, que só poderia comer quem primeiro soubesse o nome da fruta, mas esse e, ele está acrescentando, ele vem acrescentar uma nova ideia, que para ficar sabendo, era preciso perguntar à mulher que tomava conta e morava meio longe. Então, 3 expressões de ligação utilizadas aqui dentro desse trecho, né? Vamos analisar mais um? Então, aqui, ó, vamos lá. Mas o nome era enorme e complicadíssimo. Quando chegava na metade do caminho, o bicho já havia esquecido. E não podia voltar lá para perguntar de novo. Precisava guardar bem guardadinho na cabeça sem esquecer. Aqui eu tenho 3 palavrinhas de ligação também. Mas, grifada, quando, grifada, e o e, grifado. Vamos analisar, então, o que cada uma está representando aqui dentro do meu trecho, né? Mas o nome era enorme e complicadíssimo. Esse mas, o que indica, então? Né? Novamente, esse mas, ele está indicando uma ideia contrária. Ele está dizendo que o nome era enorme e complicadíssimo, né? Embora os animais soubessem, recebessem a informação do nome da fruta,
era enorme e complicadíssimo. Então, ele apresenta uma ideia contrária novamente. Então, sempre que o mas está aparecendo nesses casos, ele vai indicar uma ideia contrária. E agora, o quando? Esse é fácil, gente. O que o quando vem demonstrar aqui dentro dessa frase? Quando chegava na metade do caminho. Esse quando, ele dá uma ideia do que nessa frase? Acerta quem diz que o quando indica tempo, né? Então, o quando é uma palavra de ligação aqui dentro desse trecho que vai indicar tempo. E o e, novamente, o que está indicando? Uma ideia de adição, como no exemplo anterior. E não podia voltar lá para perguntar de novo, né? Ele acrescenta uma nova ideia, certo? Então, vamos para mais um exemplo aqui. Esse exemplo foi tirado do livro Curiosidades Recreio, né? Então, presta atenção aqui no trecho que eu vou ler com vocês. O louva-a-Deus ganhou esse nome porque costuma ficar parado com as patas unidas, como se estivesse rezando. Ele se coloca nessa posição para caçar. Então, aqui, né, diferente dos outros trechos que são de contos populares, aqui nós temos um trecho de um texto informativo. E nesse caso aqui, ele traz uma informação, né? Por isso que ele é um texto informativo. Então, nesse caso aqui, nós temos duas expressões, né, palavras ou expressões grifadas. Porque e como se. E aqui, vamos analisar então. Primeiro, o porquê é uma palavra de ligação dentro desse trecho. E qual é a ideia que o porquê está trazendo? Ele está trazendo uma ideia de explicação. Ele está explicando aqui. É uma palavra de ligação que está trabalhando para explicar. Olha só, o louva-a-Deus ganhou esse nome porque costuma ficar parado. Então, ele está explicando por que o louva-a-Deus, né, recebeu esse nome, porque ele costuma ficar parado com as patas unidas. E essa outra expressão aqui, ó, como se estivesse rezando. Esse como se dentro desse trecho de um texto informativo, ele vem trazendo que ideia? Ele vem trazendo uma ideia de comparação. É uma expressão de ligação utilizada dentro, né, desse trecho, dentro dessa frase, que traz uma ideia de comparação. Olha só, ele fica parado com as patas unidas como se estivesse rezando. Ele compara, né? Ele traz uma ideia de comparação. Bacana, né? Olha só como as palavras de ligação, elas são importantes no meu texto. E aí, gostou das informações que eu trouxe para você nesse vídeo? Me conta aqui nos comentários se você costuma repetir algumas dessas expressões ou dessas palavras quando você fala ou quando você escreve. Eu espero também que você possa empregar nos seus próximos textos tudo isso que você aprendeu, porque com certeza isso vai tornar o seu texto muito mais bacana e interessante para o leitor. Um beijinho bem especial para você. Tchau, tchau e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Beijo. Haha.